Olá, alunos do ensino fundamental, sejam bem-vindos às nossas aulas de geografia. Eu sou a professora Sandréia Cascais, professora do componente. Vamos à leitura do nosso objeto de conhecimento. Esta é a aula de número 25 e o objeto de conhecimento é Relações entre os componentes físicos naturais, parte 2. No detalhamento, nós vamos estudar sobre a formação do relevo brasileiro e o relevo amazônico. Então, vamos lá explorar essas características do nosso território brasileiro. Bem, turmas, nós vamos, nesta aula, falar de um aspecto físico muito importante do território brasileiro, que é o relevo. E também vamos trazer aqui as características do relevo amazônico, falando dessas formas, desses modelados da superfície que vão moldando ali as nossas paisagens, interagindo com outros elementos da natureza, como a vegetação, a hidrografia, e ali vai trabalhando, né, moldando a nossa superfície, as nossas paisagens, moldando os nossos rios, as nossas florestas e até a nossa vida. E aí a gente inicia a nossa aula trazendo aqui a definição de relevo. Acompanhem comigo essa definição, onde nós vamos ver que o relevo ele é o termo usado para descrever as formas e elevações da superfície terrestre. Então, nós temos aqui algumas imagens características que representam, né, tanto o relevo da Amazônia quanto o relevo do território brasileiro. Então, a gente vai estar falando aí dessas formas, desses modelados aí da superfície do Brasil e na Amazônia. Então, essas formas e elevações, elas são moldadas e transformadas pela combinação de agentes internos e agentes externos. Então, nós temos aí essas formas, esses modelados, né, que vão sendo ali, vão interagindo a partir, né, dessa interação entre agentes internos e agentes externos. Ou melhor, nós vamos ter aí os agentes internos como os terremotos, os vulcões, né, as placas tectônicas, que vão ali agindo, que vão esculpindo o relevo. Então, esses agentes internos, eles trabalham ali moldando o relevo de dentro para fora. E os agentes externos, eles vão ali modelar esse relevo, né? A ação da água dos rios e enxurradas, a ação da água dos ventos, a ação dos oceanos, dos mares, dos ventos, das geleiras e dos seres vivos, incluindo o ser humano, inclusive nós, né, que também fazemos parte desse processo, nós somos aí parte desses agentes externos que vão modelando essa superfície. Então, os agentes externos, eles agem assim de uma maneira mais lenta, mais gradual. Então, eles vão modelando essas superfícies ao longo do tempo. Então, a gente vai verificar o relevo do território brasileiro observando as suas principais características. Então, acompanhe aí o nosso texto, onde nós trazemos como destaque o fato de o território brasileiro ele está localizado em uma região, né? O nosso relevo do Brasil está localizado em uma região classificada como tectonicamente estável. Isso quer dizer que o território do Brasil ele está situado ali bem ao centro da placa sul-americana. Então, ele está longe do contato entre placas tectônicas. E aí nós vamos ter uma zona estável, porque nós não temos ali a ocorrência de terremotos e de vulcões.
O relevo brasileiro, além de ser classificado como tectonicamente estável, ele também é um relevo bastante antigo, né? Que sofre ali esse desgaste através dos processos erosivos ao longo de milhões de anos, né? Que vem acontecendo ali todo esse trabalho da natureza. Então, observem aí o mapa que traz aí as altitudes do relevo brasileiro. E aí a gente vai verificar, dando continuidade, que como consequência desse período de evolução, que o relevo brasileiro ele vai sendo ali modelado ao longo de milhões de anos, nós vamos ter aí no nosso território brasileiro altitudes médias que geralmente estão ali, que são inferiores a 1.000 metros de altitudes. Então, nesse mapa, vocês podem dar uma olhadinha, observando ali a altitude do nosso relevo brasileiro. Observem aqui o mapa, onde nós temos uma escala de cores, né, indicando aí a altitude do relevo brasileiro. Então, observe que as áreas que estão ali num tom de verde, né, elas são áreas que têm altitudes mais baixas. E aí, à medida que a escala de cores ela vai aumentando, né, vai indicando ali altitudes maiores. Então, no território brasileiro, nós vamos ter ali o predomínio de altitudes baixas e altitudes médias. Então, por exemplo, no mapa, a gente consegue observar que os tons mais de verde, o amarelo mais claro, vão indicar ali essas altitudes baixas e médias. Nós não temos altitudes muito elevadas, né? Que, no caso, na legenda do nosso mapa, elas são indicadas pelos tons de amarelo mais escuro. Então, as altitudes do relevo brasileiro, elas são inferiores a 1.000 metros. E aí a gente vai verificar as principais unidades do relevo brasileiro. Então, o projeto RADAM Brasil, entre as décadas de 1970 até 1985, ele fez ali o mapeamento do território brasileiro. Então, a partir dessa base de dados, de todo esse estudo feito a partir do projeto RADAM Brasil, um geógrafo chamado Jurandir Ross, ele fez a classificação, a partir dessa base de dados do projeto, ele fez a classificação do nosso relevo brasileiro. Então, a classificação de Jurandir Ross é a classificação mais utilizada atualmente. Claro, nós temos também a classificação do relevo por outros geógrafos, como Haroldo de Azevedo, Aziz Absaber, mas a classificação de Jurandir Ross ela é a mais utilizada atualmente. Então, esse geógrafo ele classificou o relevo brasileiro em 3 grandes formas. Ele classificou como planaltos, depressões e planícies, que são as principais formas do relevo brasileiro. Então, aí no nosso mapa, vocês podem observar essas 3 principais formas do relevo brasileiro, onde nós temos os planaltos, que aí são indicados pela cor laranja no mapa, as depressões, que são indicadas aí pelo tom de roxo no mapa, e as planícies, que são essas áreas na cor verde no nosso mapa. Observem que os planaltos, eles são a forma de relevo que predomina no território brasileiro, né? Nós temos as 3 formas. Os planaltos são as que predominam, que aparecem aí em maior extensão no nosso território brasileiro. E aí a gente vai verificar todas as características dessas 3 principais formas, observando aí o nosso quadro, né, com as características dos planaltos, das depressões e das planícies, né, para a gente entender o que são os planaltos, o que são depressões e o que são planícies. Os planaltos são onde estão os relevos mais altos e mais resistentes à erosão. Então, são os terrenos mais altos, né, do território brasileiro.
Então, os planaltos, eles estão muito sujeitos a processos erosivos. Então, são as terras mais altas, né? E nele ocorrem formas variadas de relevo, como chapadas, morros, colinas e serras. E aí nós temos uma imagem aí representativa, né, do nosso relevo, de um dos planaltos, né? Aliás, de uma serra, que é a Serra do Espinhaço, em Minas Gerais, aí representando um planalto brasileiro, né? E nós temos também as depressões. As depressões são terrenos mais rebaixados em relação ao seu entorno, devido ao processo de desgaste, né, que nós vamos ter dessas áreas mais elevadas, e aí esses sedimentos eles vão se depositando aí nas depressões. Então, elas são terrenos que estão ali rebaixados em relação ao entorno. Então, aí, as depressões, elas apresentam um relevo relativamente plano, né, com suaves desníveis. No Brasil, todas as depressões encontradas no território brasileiro são depressões relativas. Por quê? Essas depressões, elas estão acima do nível do mar, né? Porque há também uma classificação que são as depressões absolutas, que são aquelas depressões que estão abaixo do nível do mar. Mas no território brasileiro, nós temos apenas depressões relativas. E aí nós temos como exemplo a Depressão Sertaneja São Francisco. Uma outra forma de relevo encontrada no território brasileiro são as planícies. As planícies são terrenos relativamente planos, formados pela deposição de sedimentos, e esses sedimentos eles podem ser o quê? De origem fluvial, podem ser de origem marinha ou lacustre. Então, as planícies também elas têm ali uma superfície plana. E aí nós temos como exemplo de planície encontrada no território brasileiro a planície do Rio Amazonas. Então, o geógrafo Jurandir Ross, ele classificou, né, o relevo brasileiro nessas três principais formas, né, os planaltos, as planícies e as depressões, e ele também classificou 28 subunidades desses planaltos, dessas depressões e dessas planícies. Então, a gente vai verificar essas 28 subunidades, onde nós vamos ter aí 11 unidades de depressões, nós vamos ter 11 planaltos e 6 planícies dentro do território brasileiro, tá? E aí a gente vai verificar no próximo mapa essas unidades do relevo brasileiro. Essas 28 unidades, elas vão aparecer aqui no mapa, né, onde a gente consegue observar os números que vão indicando aí essas subunidades. Então, nós temos, entre as depressões, nós podemos citar algumas, como a Depressão da Amazônia Ocidental, a Depressão do Araguaia, a Depressão do Tocantins, entre outras. Entre as planícies, nós temos a planície do Rio Amazonas, a planície do Rio Araguaia, a planície Pantanal Mato Grossense, e aí nós temos outras planícies também aí pelo território brasileiro, e elas estão indicadas nesse mapa pela cor amarela, tá, gente? As depressões estão indicadas pelas cores verdes. E aí você observa o número de cada uma dessas subunidades. Nós temos também os planaltos, que são as terras mais elevadas, mais altas, né, do nosso relevo. E aí nós vamos ter como exemplo o Planalto da Amazônia Oriental, os planaltos e chapadas da Bacia do Parnaíba, o Planalto e Chapada dos Parecis, nós vamos ter os planaltos residuais norte-amazônicos, os planaltos residuais sul-amazônicos, entre outros. Então, nós temos aí essas 28 subunidades de planaltos, de planícies e de depressões no território brasileiro. Bem, gente, e o relevo amazônico? A gente vai trazer aqui algumas características do relevo da Amazônia. Observem também estas imagens que são representativas do nosso relevo.
Observem nestas imagens aí que o relevo amazônico, ele tem ali um relevo onde nós temos ali altitudes médias em torno de 200 metros. E aí a gente vai encontrar algumas unidades de relevo, como o Pico 31 de Março, a Serra dos Carajás. Nós vamos encontrar o Pico da Neblina, que é o ponto mais elevado do território brasileiro, né, que está localizado no estado do Amazonas. E o Pico da Neblina ele tem uma altitude ali em torno de 2.995 metros. Nós vamos ter a planície do Araguaia, né, e nós vamos ter aí todas essas paisagens aí que constituem aí o relevo da Amazônia. Então, na Amazônia, nós vamos também, assim como no território brasileiro, nós vamos ter 3 principais formas de relevo, que são os planaltos, as planícies e as depressões. Então, as planícies no relevo amazônico, elas estão localizadas ao centro da região. Então, elas estão localizadas ali. A planície do Rio Amazonas, ela está localizada ali próxima aos nossos rios. Os planaltos, eles são encontrados ao centro da região amazônica, ao norte e ao sul da região. E eles são representados por serras. E as depressões, que são as formas de relevo que predominam na nossa região, né, nós vamos encontrar ela também ali distribuídas aí no nosso território amazônico. Então, nesse mapa, a gente consegue observar a área de abrangência de cada uma dessas subunidades, do relevo da Amazônia. Observem no mapa aqui que nós temos na Amazônia 3 depressões. Nós temos os planaltos e nós temos a planície do Rio Amazonas. Então, a gente vai verificar aqui que as depressões elas estão indicadas pela cor amarela, os planaltos indicados aí pela cor rosa e a planície indicada pela cor, a planície do Rio Amazonas indicada pela cor, para mim aparece um tom de roxo aqui no mapa, onde vocês podem observar. Então, nesse próximo mapa, a gente vai verificar, né, o relevo brasileiro. Então, a gente observa nesse mapa as 28 subunidades do relevo brasileiro, como nós vimos anteriormente. E nós temos aí 3 principais formas, os planaltos, os planícies e as depressões, e o relevo do Amazonas, que é um recorte do relevo brasileiro, onde a gente vai encontrar, né, também essas 3 principais formas, e aí a gente vai ter essas subunidades do relevo amazônico. Bom, dando continuidade, a gente vai verificar as características de cada uma dessas subunidades do relevo amazônico. Então, das 28 subunidades que Jurandir Rossi classificou do relevo brasileiro, na Amazônia, nós vamos encontrar 7 subunidades. Então, a gente vai verificar as características de cada uma delas. Observem o texto. Então, nós temos as depressões. Primeiro, vamos destacar aí as características das depressões amazônicas. Já vimos, né, que o território amazônico ele é dominado aí pelas depressões, que é a forma de relevo aí que aparece mais presente na Amazônia. As depressões, elas aparecem principalmente nas faixas de terras que estão mais próximas dos grandes rios, que apresentam baixas altitudes e topografia caracterizada por colinas com cerca de 20 metros de altura. E aí nós vamos ver as características das 3 depressões da Amazônia. Nós vamos ver aí as características da depressão da Amazônia Ocidental. Observem no mapa
que está aí num contorno vermelho, né? Essa área verde é aí com um contorno vermelho, onde a gente pode verificar aí a localização dessa depressão, que ela aparece aí a oeste da região. Os terrenos, eles são baixos, mais ou menos 200 metros de altitude. E eles apresentam superfícies suaves com colinas baixas, tá? Aí a gente vai verificar as características da depressão norte amazônica. Ela é uma vasta área de baixa altitude que está localizada no extremo norte da bacia amazônica. E aí vocês observem no mapa esse contorno em vermelho, indicando aí a localização dessa depressão, a depressão norte amazônica, e ela está situada ali entre o Planalto da Amazônia Oriental e os planaltos residuais norte amazônicos. Essa depressão, ela abrange partes do Brasil, da Venezuela, da Colômbia e da Guiana. Então, observe que ela não é totalmente brasileira, né? Ela vai se estender aí pelos países vizinhos. Essa depressão norte-amazônica, ela possui altitudes que variam de 200 e 300 metros, com rochas cristalinas e sedimentares antigas. E também nós temos a depressão sul-amazônica. Ela está localizada na borda sul da nossa bacia amazônica, né? Então, vocês podem também observar aí o contorno em vermelho, indicando aí a localização dessa depressão, que está mais ao sul da nossa região. E ela é intercalada com as terras dos planaltos residuais sul-amazônicos. Essa depressão, ela envolve também a depressão do Araguaia e do Tocantins. Ela possui terrenos que são predominantemente sedimentares e altitudes que variam ali entre 100 e 400 metros. Então, bem, já vimos aí as características das depressões da Amazônia, né, onde elas estão localizadas, e aí a gente fala da planície amazônica, trazendo também as suas características. A planície do Rio Amazonas, ela é uma pequena unidade que ali aparece intercalada entre a depressão da Amazônia Ocidental, que está a oeste, e o Planalto da Amazônia Oriental, que está a leste. Essa planície, ela vai ali acompanhar as margens do Rio Amazonas e também de alguns de seus afluentes. A área mais ampla dessa planície situa-se na ilha de Marajó, próximo à foz do rio. Sua planície está coberta por uma mata densa e por áreas alagadas. Bem, nós temos a planície amazônica aí, que é a nossa planície que tem ali, que é a forma de relevo, que também marca as paisagens da nossa Amazônia. E aí a gente vai verificar agora os planaltos que nós temos na Amazônia. E aí nós temos os planaltos, eles estão nas áreas de nascente de rios, e eles funcionam como divisores de águas. Eles estão ali separando as bacias hidrográficas na Amazônia. Eles possuem a forma tabular, como o Monte Roraima. Então, nós vamos ter planaltos ao norte e ao sul da região. E aí nós vamos ver as características de cada um desses planaltos que estão localizados na Amazônia. Vamos verificar as características do Planalto da Amazônia Oriental. Esse planalto, ele apresenta um relevo ondulado por topos arredondados ou planos. Esse planalto, ele abrange ali desde a cidade de Manaus, né? E ele vai até o Oceano Atlântico, situado no estado do Pará. E ele apresenta ali altitudes intercalando entre 300 e 400 metros. Então, observem no mapa ali
esses planaltos que eles aparecem ali num contorno vermelho. Então, o início dele ali vai indicar a proximidade da cidade de Manaus e observem que ele vai se estender ali até a foz do rio Amazonas, lá no Oceano Atlântico. Ele acompanha grande parte do rio Amazonas, do seu curso médio até a sua foz. Nós temos também os planaltos residuais norte-amazônicos. Eles dividem as águas das bacias hidrográficas dos rios Orinoco e Amazonas. Eles localizam-se, na verdade, nesses planaltos, as nascentes da margem esquerda do rio Amazonas. Então, nós temos rios da nossa bacia, em que as suas nascentes elas estão localizadas ali nos planaltos residuais norte-amazônico. Eles são formados por terrenos sedimentares e cristalinos, possuem altitudes entre 600 e 1.000 metros, e essas altitudes elas podem atingir até 3.000 metros. E aí nós vamos ter como destaque aí o Pico da Neblina, que é o ponto mais elevado do Brasil, né, que está localizado no Amazonas, no município de Santa Isabel do Rio Negro. E o Pico da Neblina ele tem uma altitude ali em cerca de 2.993, 2.995 metros, e ele fica localizado ali na Serra do Imeri, ao norte do estado do Amazonas. Então, o Pico da Neblina ele também passa ali por vários processos erosivos através da ação dos agentes externos do relevo, né? A partir da ação da água, da chuva, do vento, as temperaturas, entre outros. E aí nós temos também os planaltos residuais sul-amazônicos. Eles ocupam terrenos com rochas sedimentares e cristalinas. E eles vão se estender ali por uma larga faixa de terras ao sul do rio Amazonas, desde a porção meridional do Pará até Rondônia. E aí vocês observem também no mapa, né, esses contornos vermelhos aí que vão indicar a presença dos planaltos residuais sul-amazônicos. Então, vocês vão ver ali alguns contornozinhos no mapa indicando a presença desse planalto. O destaque desta subunidade é a presença de algumas formações em que são encontradas jazidas minerais de grande porte, como é o caso da Serra dos Carajás, lá no Pará, né, que faz parte aí do Planalto Residual Sul-Amazônico. Então, essas foram as principais características do relevo brasileiro, do relevo amazônico. Finalizamos nossa aula por aqui. Até a próxima!